Eu sou a Sara e esta é a nossa aula de hoje. Hoje vamos fazer uma mochila dos bichinhos. Estas mochilas fazem sempre sucesso entre as crianças e tanto o molde como a arte são do Clube de Artes das Criativas. Eu vou deixar na descrição o nome do drive. No entanto, se quiserem a estampa, também é só mandarem mensagem. Essa mochila vamos precisar primeiro da estampa. A estampa é composta aqui pelo espelho da frente e o espelho de trás. Temos o canal do zíper, aqui com duas partes, e o fole. Esta estampa tem também os dois tirantes, para colocarmos na extremidade do canal, e temos ainda 4 orelhinhas, portanto, como são bichinhos, têm as duas partes da frente e as duas partes de trás. Vamos precisar do forro para os dois espelhos. Eu aqui cortei 2 retângulos maiores que os espelhos, aqui como podem ver. Eu gosto de usar aqui um bocadinho maior a medida. Vamos precisar dos dois cortes para o canal e do corte para o fole. Ainda no forro eu cortei 2 tiras de 1,40 por 4 cm para fazer aqui o viés com as tiras de tela impermeável, que é o que eu estou a usar. Quando faço peças em tela impermeável eu gosto de usar aqui as tiras para ficar com o mesmo acabamento. No entanto, podem não usar estas tiras e usar viés. Vamos precisar de estruturador. Eu vou usar TNT. Vou cortar os dois espelhos aqui. Vou desenhar os dois espelhos e depois vou cortar cerca de 1 cm menor a toda a volta, em todos os cortes. Portanto, nos dois dos espelhos, no corte do fole e nos cortes do canal do zíper. Se não quiserem usar no canal do zíper, também não precisam. Eu gosto, particularmente, que eu gosto de que fique estruturada, mas se não quiserem usar no canal, também fica bem, porque também é estreitinho. De estruturador, também vou precisar de 2 cortes de EVA. Eu já cortei aqui cerca de meio centímetro menor a toda a volta o molde das orelhinhas, portanto, para dar aquela estrutura e elas ficarem em pé. Podem fazer também com TNT. Aqui eu cortei menor a toda a volta, exceto na parte de baixo, porque eu quero cozer esta parte para as orelhinhas ficarem em pé. Também podem usar TNT 150 para fazer. Eu gosto mais de usar EVA, que fica mais estruturado, portanto, que fica mais hirto. Vamos precisar de vivo. Eu vou usar vivo, mas mais uma vez é opcional, podem não usar se preferirem. Vou precisar de 2 acabamentos para o vivo. Vou precisar de 2 reguladores para as alças, 2 meias argolas, a tira de 22 cm para a alça de mão, portanto 2 tiras de 6 cm para as meias argolas da alça e ainda 2 tiras de 75 cm para as alças das costas. Aqui a largura da alça tem de ser compatível com as ferragens, portanto a alça é de 3 cm, as ferragens também. Vou ainda precisar o corte do fecho. Eu corto o fecho um bocadinho, o comprimento maior ao do canal do zíper, portanto uns 4 cm mais ou menos, um bocadinho mais comprido para ser mais fácil para colocar os cursores. 2 cursores e por fim a nossa etiqueta. Agora que temos todo o material, vamos começar. Eu vou começar aqui por fazer as colagens, vou colocar aqui um bocadinho de cola nos tirantes e depois vou dobrá-los ao meio. Portanto, eu coloquei aqui um pouquinho de cola de contacto, agora vou esperar que seque, vou reservar aqui um bocadinho e depois fazemos a viragem. De seguida vou colar o EVA nas orelhinhas. Este EVA é autocolante, portanto é só tirar aqui a película e colar. Portanto, agora vou reservar aqui a parte das orelhinhas. Já que estou na parte das colagens, vou colar o TNT aqui já nos espelhos. Eu não vou colar o TNT no canal do zíper e no fole agora, porque eu gosto primeiro de cozer o zíper e colar o TNT no final, nessa parte, mas no entanto se quiserem fazer agora também não tem problema nenhum, é uma questão de gosto. Portanto eu já tirei a película do TNT e agora é só colar aqui nos espelhos. Portanto fica assim cerca de 1 cm menor a toda a volta. Aqui a preparação já está quase toda feita, agora a cola já está seca aqui ao toque, já podemos dobrar para o meio, portanto vamos dobrar aqui, como é um quadrado perfeito é indiferente do lado que fazem, portanto não tem sentido o padrão. Vamos dobrar aqui até ao meio, vamos fazer aqui uma pressãozinha e já está. Agora reservamos esta parte depois para cozermos depois nas pontas do canal do zíper.
Eu gosto normalmente de ir montando por partes, mas como as minhas alças são pretas e eu vou usar a linha bege depois para o resto da peça, vou já tratar de cozer o regulador aqui na alça, portanto passá-lo pela alça e cozer para depois trocar a linha e, e usar a mesma linha até ao fim. Então o que eu vou começar por fazer é aqui selar as pontas da alça. Portanto, com a parte azul da chama, vamos deixar derreter aqui um bocadinho o material. E assim não vai esfiar. Vou fazer isto em todas as pontas da alça. Então agora temos o nosso regulador e vamos passar a alça de dentro para fora. Assim, eu vou deixar aqui cerca de uns 3 centímetros e vou fazer a dobra e dobrar de novo. E vou passar aqui uma costura. E esta medida é meramente indicativa, podem fazer um bocadinho mais, podem fazer com um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Portanto, aqui o que vai terminar é esta largura aqui. Convém é ficar a mesma medida nas duas alças, que é para ficar certinho depois no final. Eu gosto de começar aqui primeiro a meio e depois fazer o retrocesso, para ela ficar no sítio. E vai ficar assim. Agora vou repetir na outra e vou reservar. Agora que já troquei a linha, vou cozer o forro e o vivo nos espelhos. Sem fazer de formas diferentes. Portanto, podem cozer primeiro o vivo nos espelhos e depois o forro. Cozer o forro e depois o vivo. Ou então, como eu vou fazer, que é tudo ao mesmo tempo, que assim faço só uma costura. Portanto, eu vou sobrepor o espelho no forro, direitos para fora. Portanto, avesso com avesso. Vou sobrepor aqui de forma centralizada, por isso é que também o forro é um pouquinho maior. Os meios já estão medidos. Para medir os meios, basta dobrar aqui ao meio a estampa e fazer aqui um piquinho na parte de baixo e na parte de cima. Portanto, já tenho isso feito no da frente e no de trás. Nos quadradinhos de napa vou também encontrar o meio aqui de um dos lados e vou posicionar o meio com o meio do acabamento com o meio da parte de baixo dos espelhos. Isto, claro, para quem quiser colocar vivo. Para quem não quiser colocar vivo, basta passar ao passo seguinte. Portanto, agora vamos cozer o vivo. Aqui a bolinha, esta parte aqui, esta parte da bolinha fica sempre para o centro da estampa. Portanto, fica esta bordinha com a bordinha da estampa. Vamos posicionar assim e começamos no meio. Eu gosto de usar o calcador de vivo, no entanto, para esta primeira costura, eu gosto de usar o calcador de zíper. Portanto, esta costura é mesmo na bordinha, que é para depois, quando fizermos a costura final, não se ver. Portanto, vamos cozendo bordinha com bordinha ao longo de todo o espelho. Aqui na parte das curvas podem fazer mais devagarinho. Vão andando 2, 3 pontinhos, param e viram. Agora aqui, quando estivermos a chegar ao fim, vamos encostar aqui o vivo um no outro. Colocamos aqui a tesoura por trás e vamos cortar. Desta forma fica mesmo juntinho e não se vai notar aqui aquela diferença, portanto, entre os cortes do vivo. Eu vou descer já o acabamento, portanto, o acabamento foi colocado direito com direito, como viram, e agora vamos descer aqui para cima do vivo e vamos passar a costura. Agora é só cortar o excesso a toda a volta. Agora que o da frente já está, vamos repetir com o espelho traseiro. Aqui a diferença para o espelho traseiro é que temos de colocar aqui as meias argolas nos pedacinhos da alça e cozer. Podem fazer isto depois de colocarem o vivo, mas depois têm de descozer, então assim passamos logo o vivo por cima e não temos de estar a descozer. Eu vou colocar aqui, portanto o espelho tem aqui estas curvas em baixo, vamos posicionar aqui na curva virada assim para cima, portanto assim. Vamos fazer neste lado e neste daqui. Vamos passar uma costurinha só para prender. Vão ficar assim. Agora que já temos esta parte, fazemos da mesma forma que o anterior.
Portanto, vamos colocar aqui o forro, direitos para fora, e vamos cozer o vivo novamente aqui a toda a volta. Eu vou fazer isso e já vos mostro. Então agora já temos os nossos espelhos aqui concluídos. Como já fizemos esta parte aqui nos espelhos, portanto ficou aqui o direito para fora dos dois lados. Independentemente de cozerem tudo ao mesmo tempo, como eu cozi ou por partes, o resultado final é sempre o mesmo. Portanto, agora aqui na parte de trás, faltam-nos colocar as alças. Eu vou começar por colocar a alça de mão. Portanto, aqui temos o meio marcado, que marcamos de início. E eu vou colocar a alça de mão a cerca de meio centímetro para cada lado do meio, porque eu gosto que ela fique com um intervalo de 1 centímetro entre ela, entre as pontas. Mas se quiserem também podem fazer assim junto. Eu gosto de deixar aquele centímetrozinho, mas se fizerem junto, portanto o resultado é o mesmo, é uma questão de gosto. Portanto eu vou deixar o meio centímetro para cada lado do centro, aqui do meio, e vou cozer. Aqui mais uma vez a costurinha é na ponta. Quando fizerem aqui esta parte da alça, certifiquem-se que ela está direita e não está torcida. Isto serve para qualquer alça que coloquem. Aqui eu também podia cozer as alças todas de seguida, mas para alguém que esteja a fazer a primeira vez é mais fácil perceber o posicionamento assim, acho eu. Portanto, agora já temos a alça de mão. Agora vamos cozer a alça das costas. Esta parte fica virada para cima. E vamos passar aqui na meia argola. Portanto, encaixamos aqui na meia argola. Passamos. Está a parte virada para cima. Passamos aqui a alça. Portanto, desta forma vai ficar escondido o acabamento. E voltamos a passar aqui. Assim. E a nossa alça já está regulada. Agora vamos repetir com a outra. Portanto, acabamento para cima. Vamos levar a alça direitinho até à meia argola. Passamos aqui por baixo. Assim. E passamos por cima. Esta é a forma que eu acho mais fácil de fazer as alças. Mas há mais formas de se fazer. Portanto, já está. Agora é só juntarmos aqui as alças ao lado da alça de mão. Portanto, vamos posicionar esta deste lado aqui e esta deste. E esta deste lado, bem juntinhas, e vamos passar uma costurinha para prender. E já está prontinho o nosso espelho de trás. Agora vamos reservar esta parte. Se fosse uma mochila comum, a parte dos espelhos já estava pronta. Mas como é uma mochila de bichinhos, temos de fazer aqui a parte das orelhas. Portanto, temos aqui a parte da frente já doblada com o EVA. Eu vou utilizar aqui um pouquinho de fita dupla face para me ajudar. E vou colocar aqui. Esta parte não precisam se não quiserem. Também podem colocar umas molinhas que também faz o mesmo efeito. Portanto, vamos posicionar aqui os direitos para fora. Como eu estou a usar napa, portanto não precisa de acabamento. Portanto, depois passamos só com o isqueiro. E aqui a napa, como não esfria, não tem problema. Portanto, agora é só passar uma costurinha aqui na bordinha para prender. Fazemos devagarinho para contornar bem. E vamos fazendo 2 pontinhos e virando. Pronto, já está. Vamos passar aqui só com o isqueiro. E depois é só repetir na outra. E ficam as nossas orelhinhas prontas. Como veem, fica um acabamento muito bonito. Agora é só posicionar no espelho frontal. Portanto, eu vou medir aqui do meio, que já marcamos, para cada lado 6 centímetros. E vou posicionar a frente da orelha com a frente do espelho. Portanto, assim. E vamos passar uma costurinha a prender. Esta parte já está. Depois ficará assim. Aqui os 6 centímetros é uma medida meramente sugestiva. Portanto, se quiserem, podem fazer as orelhinhas mais próximas ou mais afastadas. Isto para as orelhas, ou se for outra mochila de bichinhos, por exemplo, que tenha umas asas, como a da borboleta, portanto, aqui também
em termos visuais é como preferirem. Aqui o que eu vos aconselho é quando têm a estampa, portanto, posicionam e veem como é que gostam mais. Portanto, é uma questão mesmo só estética e de gosto pessoal. Então agora já podemos reservar aqui os espelhos e vamos passar para o canal do zíper. Então, para o canal do zíper, mais uma vez, podem fazer tudo ao mesmo tempo ou fazer por partes. Portanto, aqui temos o direito do zíper, vamos colocar direito do zíper com direito da estampa. Vou deixar aqui uma folguinha de 1 a 2 cm. E depois posiciono direito da tela impermeável, ou seja, do forro, com direito da estampa. Assim, fazemos esta sanduíche e passamos uma costura. Caso não se sintam à vontade para fazer tudo de uma vez, cosem primeiro aqui na bordinha o zíper na parte do exterior e depois sobrepõem e fazem a vossa costura normal, para não se vir a costura anterior. Eu vou já fazer, portanto, a sanduíche toda de uma vez. Agora abrimos, fechamos aqui o zíper e vamos rebater aqui a todo o comprimento. O importante aqui é puxarem bem o forro para o cursor passar à vontade, portanto, para não ficar preso aqui no forro. Como bem ficou aqui direitinho deste lado, agora vamos só repetir com o outro lado do canal. Portanto, vamos posicionar direito do zíper com direito do exterior. E aqui também é fácil perceber porque fica direito do exterior com direito do exterior. E ao virarmos para o outro lado, vamos posicionar aqui o direito do forro com direito do forro. Eu vou já alinhar aqui, portanto depois fica mais fácil. No entanto, se não ficar alinhado, não se preocupem, destacam o zíper e quando passarem os cursores dá para alinhar. Mas assim poupamos trabalho e tempo também. Portanto, alinhamos já aqui tudo para ficar tudo certinho e vamos cozer. Agora abrimos novamente e vamos rebater. E já está, agora só nos falta colocar os cursores. Para os cursores o que vou fazer é cortar aqui um pouco da cremalheira. Quem costuma assistir aos vídeos já sabe que é sempre assim que eu faço, eu acho que é mais fácil. Portanto, cortamos aqui um pouquinho da cremalheira e encaixamos o cursor. Porque assim, desta forma, ao puxar, ele vai logo certinho. Agora, deste lado, repetimos o processo. Desabrir aqui e cortar um pouco da cremalheira. Eu aqui gosto de chegar o primeiro cursor o mais próximo possível aqui, porque é para depois não ficar com uma folga entre os cursores que às vezes pode acontecer. Portanto, vamos encaixar e como estão próximos um do outro, não vai ficar com nenhuma abertura entre eles. Agora é só dobrarmos aqui os tirantes ao meio. E posicionamos aqui no centro do zíper. Portanto, assim, na bordinha, e passamos uma costurinha na ponta para posicionar. De um lado. E agora repetimos do outro. Portanto, dobramos ao meio. Esta parte aqui, que é a união para dentro, para não se ver, posicionamos aqui. Agora vou só colar o TNT aqui na parte do exterior. Aqui colar o TNT é exatamente igual como nos espelhos, pegamos a película e depois colamos aqui ao longo do comprimento. Eu vou já passar aqui uma costurinha de um lado e do outro para compactar aqui as camadas e cortar já este excesso. Depois é só fazermos o folho. Agora vou já cortar aqui o excesso, aqui a toda a volta, e vamos cozer o folho de seguida. Eu gosto de usar um bocadinho de tela impermeável mais larga, porque às vezes a napa pode esticar um bocadinho e depois a tela não vai acompanhar. Assim é preferível cortarmos o excesso, mas sabermos que é sempre suficiente. Eu já cortei aqui a parte do excesso do zíper, vou só passar aqui o isqueiro para selar a malha, aqui com a parte azul. Podem deixar aqui o fecho também um bocadinho mais comprido, se quiserem, não tem problema. Depois pode notar-se um bocadinho o volume, às vezes acontece em certas peças, e então eu corto assim à medida. Mas está selado, desde que esteja selado, portanto não vai esfiar. Então agora vamos cozer o fole no canal do zíper, portanto temos direito do canal com direito do exterior do fole, vamos posicionar aqui. Aqui novamente podem
passar uma costurinha para prender estas duas partes e depois cozer o forro. Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, vou posicionar direito do forro com direito do forro. Temos novamente a sanduíche e vamos passar uma costura. Agora vamos desvirar e vamos rebater a costura. Agora é só confirmarmos aqui a medida de circunferência. Portanto, vamos pegar aqui num dos espelhos, é indiferente qual é, portanto eles têm a mesma medida. E vamos posicionar aqui como se fôssemos fazer já a costura final. Portanto, vamos colocar aqui a toda a volta e vamos prender com molinhas. Já está aqui as molinhas a toda a volta. O que eu costumo fazer aqui, que é o que eu acho mais simples até em termos de medida, portanto, na parte do canal, que é onde não vamos mexer, vamos marcar 1 cm da ponta para dentro. Esta marquinha aqui. Depois vamos chegar aqui com o fole, vamos aqui sobrepor. E aqui, alinhando com a marquinha que fizemos anteriormente, vamos fazer uma marquinha aqui no lado do fole. Portanto, aqui, no local desta marca, será onde vai passar a nossa costura, que será uma margem de 1 cm, que é o que eu acho mais fácil. Portanto, na parte do fole, da marca, não sei se conseguem ver, da marca anterior para esta, vamos marcar 1 cm, que é a nossa margem de costura, e vamos cortar aqui, alinhado com a segunda marcação. Neste caso, sobrou-me cerca de 2 cm. Esta parte é um bocadinho mais chatinha de fazer, no entanto garantimos sempre que fica um bom resultado, portanto que fica perfeito, porque às vezes a napa pode esticar e então assim sabemos que fica sempre bem. Se for uma peça que façam muitas vezes e que já vejam que não esticam a napa, até podem marcar a medida, portanto cortam logo e escusam de fazer este passo, mas isso é para peças que façam com muita frequência e que saibam que não costumam esticar nem nada do género. Portanto, eu agora vou só cortar aqui este excesso e depois vamos cozer a segunda parte do fole. Já está. Aproveitei que hoje já o TNT e agora vamos fazer sempre a mesma base. Portanto, o direito do exterior com o direito do exterior, portanto, canal e fole. Vamos alinhar. Portanto, como veem, eu tenho alinhado aqui numa lateral, ele vai sobrar aqui. No entanto, se quiserem medir o meio, também podem alinhar ao meio e depois têm de cortar nos dois lados. Eu prefiro fazer assim, que assim só corto o excesso de um dos lados. Portanto, direito com direito. E direito do forro com direito do forro. Vamos fazer novamente a sanduíche. Como eu já disse anteriormente, se quiserem também podem fazer por partes, não tem problema. Agora aqui o importante é fazerem a margem de costura que marcaram no corte, portanto neste caso a margem de costura será de 1 cm. Por exemplo, se tiverem a usar uma máquina industrial com um calcador fininho, que é cerca de meio centímetro, fazem essa marcação que também fazem a marcação de meio centímetro, por exemplo. Agora desviramos. Com cuidado para não vincar o TNT. E rebatemos a costura. Vamos repetir o que fizemos no lado do canal, portanto vou passar aqui uma costurinha de borda para prender, para compactar a camada. Portanto, eu vou fazer primeiro aqui neste lado que está certinho, depois faço no segundo lado e vou cortar o excesso. Lembrando que esta costurinha é de borda, portanto é só mesmo para prender. Para cortar o excesso eu gosto de alinhar aqui com a parte do canal do zíper, portanto podem fazer com uma régua, eu gosto de alinhar aqui esta parte e depois corto logo diretamente com a tesoura, mas também podem fazer a marcação com a régua e depois cortam. E aí sim vou passar a costurinha. Porquê é que sobra este bocadinho? Este bocadinho sobra porque nem toda a gente usa a mesma margem, portanto quem coza o zíper um bocadinho mais na ponta vai ficar automaticamente com o canal mais largo e nesse caso aqui o fole também teria de ser. Desta forma consegue-se adaptar o molde a várias margens de costura. Aqui, se tiverem de cortar o excedente do fole, portanto podem querer cortar aqui uma pontinha do TNT também. Ou então, antes de colarem, podem tirar aquela margem que vamos tirar agora daqui. Portanto, caso sobre, tiram essa margem para ficar com aquela distância na mesma aqui no fole.
Já está tudo compactadinho. Mais uma vez, é um passo que pode dar um bocadinho de trabalho, mas depois ajuda imenso quando se vai juntar aos espelhos. Portanto, fica tudo compactado, é muito mais fácil depois na parte de cozer. Agora, quem fizer como eu, com o viés com aqui a tela impermeável, vamos fazer aqui nesta parte. Quem não fizer, passa para o passo seguinte. Portanto, aqui a tela impermeável, eu vou fazer um triângulozinho. Portanto, esta é a parte do exterior. Na parte do exterior, o que estão a ver, viram esta parte para dentro. E vamos posicionar exterior com exterior, aqui. Portanto, aqui podem iniciar a partir de onde quiserem. Eu gosto de fazer aqui com este triângulozinho, porque dá aquele acabamento depois no final. Aqui, mais uma vez, a costurinha na borda. Agora aqui, quando estiverem a chegar à parte do acabamento, continuam a cozer um bocadinho mais, até passar o acabamento, e depois cortam o excesso. Eu gosto de cortar assim enviesado, também podem cortar a direito, eu costumo cortar assim enviesado também. Agora é só repetir do outro lado. Agora que já temos aqui os nossos acabamentos cozidos, vamos marcar os meios. Para isso, vamos aqui alinhar a junção com a junção, aqui. E vamos fazer aqui um piquinho. Em cima. Podem também fazer com a caneta, se preferirem. Mas é só na pontinha mesmo. E embaixo. E vamos repetir aqui no outro lado. É uma coisinha mesmo pequenina, o piquinho, ou mesmo a marquinha. Não há necessidade de ser uma coisa muito grande. Já está. Agora vamos pegar num dos nossos espelhos e vamos alinhar. Portanto, vamos passar aqui a parte do direito para dentro, para ficar direito com direito. E vamos alinhar aqui o meio do topo com o meio do canal. Portanto, o zíper fica sempre no topo. Às vezes acontece, podemos estar mais entusiasmadas e esquecemos e colocamos o zíper na parte de baixo. E alinhamos aqui o outro meio do fole com o meio de baixo. Agora só colocamos as molinhas a toda a volta. Já está tudo clipadinho. Eu agora já alterei para o meu calcador do Vivo. Eu gosto mais de usar o calcador de Vivo, mas no entanto também podem usar o calcador de zíper, que há pessoas até que gostam mais. Vou dar aqui só um pontinho em cima, mais ou menos a meio, para prender, e depois vou começar a cozer de baixo a toda a volta. Podem cozer de baixo a toda a volta tudo de uma vez. Eu gosto de fazer assim porque estabiliza um bocadinho em cima, no centro, portanto não tem tanta tendência a movimentar-se. Portanto, agora é só fazer aqui uma costurinha. E agora assim começamos a cozer de baixo a toda a volta. Aqui podem cozer com o espelho virado para vocês ou, portanto, com o espelho do direito virado para vocês ou do avesso. Portanto, é indiferente, é como preferirem, como vos der mais jeito. E já está. Agora vamos só verificar se ficou tudo aqui bem preso, principalmente para quem usou vivo, se ficou bem justinho. O meu parece-me bem, portanto eu agora o que vou fazer é já cozer o acabamento. Eu recomendo que esteja a fazer aqui com o acabamento em tela impermeável ou mesmo com viés, fazer já esta parte agora, que é mais fácil do que depois fechar o viés nos dois lados no final. Eu gosto mais de fazer assim por partes, até porque não temos o espelho aqui, o segundo espelho, portanto é mais fácil. Portanto, para quem tem o acabamento, eu faço com 4 cm, podem aqui dobrar, fazer uma segunda dobra e cozer, ou fazer como eu costumo fazer, que é só dobrar para dentro e depois o excesso é cortado rentinho à costura.
Portanto, se forem fazer a segunda dobra, talvez seja melhor fazerem com 5 cm, caso usem uma margem de costura maior. Eu faço assim porque até o impermeável não esfia, portanto escusamos de estar a acumular camadas e o acabamento fica bonito na mesma. Se fizermos com dobra, às vezes fica assim um bocadinho grosso. Eu também de início fazia e depois ficava assim um bocadinho grosseiro, e então eu prefiro fazer desta forma. Portanto, eu vou passar as molinhas a toda a volta e cozer. E já está, vejam só que perfeitinho aqui. Agora vamos aqui a este lado e é só vir com a tesoura e cortar o excesso. Vamos fazer isto a toda a volta. E já está cortado o excesso. Vamos cozer aqui o espelho traseiro. A única diferença que eu faço é aqui colocar as alças o mais curto possível, deixando aqui um espacinho para não passarmos por cima da ferragem. E vou colocar uma molinha a uni-las uma na outra. Isto para elas não virem para a lateral e não corrermos o risco de depois cozer. Às vezes pode acontecer por engano. Portanto, agora vou só clipar aqui e vamos repetir o processo. Portanto, cozer a toda a volta e depois o acabamento. Já estão costurados os dois espelhos. Aconselho-vos aqui a tentarem ver se antes de desvirar, verem bem se está tudo correto, porque depois estarem a desvirar e depois virar para dentro outra vez, se houver alguma coisa que não esteja tão justinha, depois tem mais tendência a ficar com algum vinco e a machucar. Agora aqui também para desvirar, aconselho-vos aqui a dar com o secador, portanto para ficar um bocadinho mais molinho, e assim é mais fácil desvirar e o TNT não tem tanta tendência de ficar marcado se por acaso ficar com algum vinco, porque é uma coisa que acontece, o TNT depois de vincado, o vinco já não desaparece. Portanto eu agora vou só desvirar e já vos mostro. Está a nossa mochilinha depois desvirada. Ela agora é capaz de ainda estar um bocadinho amassada, porque foi acabada de desvirar, mas depois vai tudo ao sítio. Portanto, este não haja vincos. Realmente acho que ela ficou muito gira. Como viram, é super possível fazer numa máquina doméstica normal e a mochila dos bichinhos não é mais difícil do que uma mochila comum. Portanto, o grau de dificuldade é o mesmo, a única diferença é mesmo aqui só a questão das orelhinhas ou das asinhas, das patinhas, o que for. Portanto, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, compartilhem e subscrevam o canal. Muito obrigada e até à próxima!